Ponto de partida de sexta-feira no ar e como vocês sabem, na sexta-feira não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, vocês, os comentários que vocês fazem ao longo da semana. E nessa semana, na segunda-feira, eu fiz um ponto de partida sobre a transformação que está acontecendo na maneira como a gente compreende multidões em manifestações políticas por esse novo método trazido por pesquisadores da USP usando imagens aéreas de drones e alguns softwares usando inteligência artificial. Está mudando radicalmente a maneira como a gente percebe essas grandes multidões. E o Lucas Leandro fez um comentário, que é um comentário de um tema que me é super caro, quando eu falo sobre política, e incrivelmente eu sequer pensei em citá-lo nesse debate. Terem tirado, isso é o Lucas escrevendo, terem tirado a capital dos grandes centros foi um crime. 300 mil na cara do presidente, qualquer que seja, xingando ele, dá um impacto. Cara, Lucas, você tem toda a razão. E você tem mais razão ainda em dizer que foi proposital, porque foi proposital. A era das grandes manifestações políticas, ela só começou na década de 60, tá? A gente não tinha, antes dos anos 60, essas manifestações gigantes. Você teve uma grande multidão no enterro do Getúlio, mas a gente não tem registro de essas grandes passeatas. O que tem, a primeira grande passeata foi no Rio de Janeiro em 1968. Foi uma passeata chamada Passeata dos 100 mil. E naquela época eles eram espertos em perceber que 100 mil pessoas na rua era gente que não acabava mais. Eles tinham muita consciência, tanto que virou o nome da passeata, a Passeata dos 100 mil. E era uma passeata pré-AI-5 em protesto. Foram para a rua estudantes, pessoas da sociedade civil, foram muitos artistas, foram muitos intelectuais, muitos jornalistas, e era uma passeata em protesto contra a morte pelo regime militar de um estudante chamado Edson Luiz. Ele trabalhava num restaurante estudantil chamado Calabouço no momento que a polícia militar entrou disparando à torta e à direito porque achava que podia entrar num restaurante estudantil em plena hora de almoço, pá, 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 pá. E esse rapaz que trabalhava lá, ele trabalhava para se sustentar enquanto estudava na faculdade, ele caiu morto. O Edson Luiz foi velado na Câmara Municipal do Rio. O enterro dele no cemitério de São João Batista, em Botafogo, já levou uma grande multidão. Mas na sequência, na semana seguinte, teve essa grande, grande, grande passeata no centro do Rio, mais ou menos na mesma época, ali entre Consolação e Higienópolis, onde fica ainda hoje a Rua Maria Antônia, em São Paulo. Havia uma tensão muito grande entre estudantes da USP, que tendiam à esquerda, estudantes do Mackenzie, que tendiam à direita, e houve um número grande de protestos na Maria Antônia também, nesse período. Eu acho que essa é a marca das grandes manifestações na política brasileira. Agora, claro, logo depois veio o regime militar, e aí a gente meio que dá um salto. Existem grandes manifestações de protesto contra o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, isso nos anos 70, e do jornalista Vladimir Herzog. Na Praça da Sé, em São Paulo, existe uma grande, grande manifestação que vem de um culto ecumênico promovido pelo Rabino Henry Sobel e pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí a gente vem para as diretas já, que reuniu multidões gigantes, primeiro no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, em frente à Candelária, e depois em São Paulo, na Praça da Sé. E a partir daí, enfim, é, impeachment do Collor, né? Depois do impeachment do Collor, a manifestação grande que a gente tem é 2013, e 2013 marca esse início dessa década de grandes manifestações de rua. Como é que seria, né? Eu fico imaginando o Palácio Presidencial aqui no Rio de Janeiro era o Palácio do Catete, que não fica longe do centro da cidade. É uma caminhada de uns 20 minutos da Cinelândia, que é o final do centro da Avenida Rio Branco, que é a principal avenida do centro do Rio. Entre a Cinelândia e o Palácio do Catete deve dar uns 20 minutos caminhando. E caminhando tranquilo, tá? Não é caminhando com passos largos, não. Eu imagino muito bem uma passeata começando na Avenida Presidente Vargas, atravessando a Avenida Rio Branco. Aquilo enche muito fácil, né? É uma avenida de 4 vias.
É, agora, hoje, era de quatro vias, né? Hoje entrecortada pela linha do VLT, e você atravessa em passeata essa avenida e caminha terminando a passeata no Palácio Presidencial, com o presidente da República lá dentro. Cara, isso era gigante. E no caminho você passaria, não existe mais, pelo Palácio Monroe, que era o Senado Federal. Quer dizer, você termina, começa, chega na Cinelândia, passa pelo Palácio Monroe e vai para a Presidência da República. Aquilo seria um berro tão alto no ouvido de qualquer presidente da República que foi proposital. E isso é um ponto importante que eu acho que a maior parte das pessoas não entendem. Quando Brasília foi levado para o Rio, quando a capital foi transferida em 60 do Rio de Janeiro para Brasília, é claro, o Juscelino fazia aquele discurso de, não, país do futuro, tudo mais, e seria uma cidade erguida com arquitetura moderna, né? O Niemeyer é um artista formidável, um escultor formidável. Ele faz prédios que são plasticamente de uma beleza acachapante. A gente tem algumas coisas ali. Eu acho o Planalto muito bonito. Eu acho o Palácio do Itamaraty uma preciosidade de bonito. Mas a ideia da Praça dos Três Poderes, tal, tudo é muito pensado, tudo é plasticamente muito bonito. Mas, mas aquele urbanismo é comunista. É comunista no sentido stalinista do termo. É urbanismo de ditador, entende? Porque é aquela coisa que você tem. É uma coisa engraçada que o Albert Speer, que é o arquiteto do nazismo, pensava de forma muito parecida com os arquitetos do stalinismo, que é essa coisa de você criar espaços muito amplos, mas tão amplos. Olha para a esplanada dos Três Poderes, dos Ministérios, perdão, a esplanada dos Ministérios que termina na Praça dos Três Poderes. É impossível encher aquilo. É impossível. É tão amplo que você perde a escala humana. Os nazistas e os stalinistas pensavam igualzinho nesse sentido. É aquela coisa de você criar espaços em que você perde a escala humana. De forma que você constrói ambientes que são à prova de pressão popular. Se você puser 200.000 pessoas naquele ambiente, fica parecendo uma muvuquezinha, uma turminha ali. O que você vê são imensos espaços vazios e não aquela concentração imensa de pessoas. Você afasta, o resultado concreto é você afasta as pessoas do poder. Não é só isso. Você pega nos relatos que existem de passado de presidentes da República, o JK tomava café numa padaria. O Getúlio Vargas saía a pé do Palácio Laranjeiras, onde ele morava, isso durante o Estado Novo, tá? Quando ele era ditador. Saía de lá a pé e ia andando até o Palácio do Catete, dava uma hora mais ou menos de caminhada. E a pé, e as pessoas cumprimentavam o presidente da República. Quer dizer, a gente tinha uma república, olha, esse tipo de coisa tem. O Gilberto Freire descreve o quanto que as pessoas achavam o Nilo Peçanha super simpático. Ele foi um presidente na década de 1910. É, é, ele era um cara que andava pela rua sempre com um sorriso. Ele era muito carismático, muito simpático, sempre com um sorriso estampado no rosto. Aliás, presidente negro, tá? O único presidente que a gente teve negro. E o Nilo Peçanha andava pela rua assim e sorrindo e cumprimentava, as pessoas descreviam se encontrar com o presidente da República na rua. Hoje é uma coisa inimaginável. O Palácio da Alvorada não é longe do Palácio do Planalto e o presidente Lula vai de carro de um ponto para o outro. Como o Bolsonaro ia, como a Dilma ia, como o Fernando Henrique ia, entre outros motivos, é o seguinte: você já tentou andar de um ministério para o outro em Brasília? É hostil. O calçamento é ruim. Tem mato, tem. Não é um troço feito para andar, entendeu? É um espaço gigante e é vocêzinho ali no meio. Dá uma solidão, dá uma. Você entende que você está fazendo uma coisa que não é feito para você desse jeito. O melhor é você pegar um Uber, entendeu? Tá no ministério, vai para o outro, pega um Uber. Vão ser 5 minutos de andada, mas é assim que todo mundo vai.
porque não é feito para caminhar a pé. Não é feito para ter contato humano. E claro, uma passeata gigante explodindo na frente do Palácio Presidencial, tem um momento ali em 2000, 2001, na Argentina, quando o presidente era o Fernando de la Rúa, que a Argentina teve durante uma semana, tipo, os 3 presidentes. Protesto maciço na Praça de Maio, ali em frente à Casa Rosada. A Praça de Maio, ela enche. Ela é uma praça em que as pessoas enchem para protestar contra o presidente da República, ou contra a presidente da República. E as pessoas fazem isso. E essa pressão popular tem efeito político na Argentina. Tem efeito político concreto na Argentina, entende? Presidentes mudam legislações, tudo mais. Um presidente não consegue fugir da ira popular quando ele é muito impopular na Argentina. E no Brasil isso não acontece. Não acontece porque você transferiu a capital para uma área que é muito baixa em densidade habitacional, né? O Centro-Oeste tem muito pouca gente por hectare. E lá é hectare, né? Você não conta em metro quadrado, você não conta em quilômetro quadrado, você conta, perdão, em hectare. E além de você fazer isso, de fazer essa transferência para uma região de baixa densidade habitacional, tem pouca gente por metro quadrado. Além disso, você ainda fez na capital uma arquitetura que é uma arquitetura que é avessa a povo. Não é para mostrar a quantidade de povo. Não é para concentrar povo. É para esvaziar povo. É para fazer com que muita gente junto pareça pouca gente. E sempre, mesmo na Praça dos Três Poderes, que é apenas uma praça, onde estão de um lado o Planalto, do outro lado o Supremo e no meio o Congresso Nacional, mesmo lá é um espaço. É incrível, porque você olha para a fotografia, parece que você vai do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal numa caminhada de 5 minutos, e você está andando, 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 andando e não chegou ainda. Porque os espaços são grandes. E é proposital. E Lucas, você tem toda a razão. E esse é um debate importante nesse momento que a gente está na história, que é um momento de grandes multidões por causas políticas. Porque é um momento de grandes multidões por causas políticas. A gente não sabe se isso dura, se foi uma tendência de uma década, ou se é uma coisa para sempre. Eu desconfio que a gente vai ver com mais frequência grandes multidões na rua, grandes passeatas. Enfim. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e Javier Milei está completando 6 meses na Argentina. Ele conseguiu factualmente, ele conseguiu diminuir a inflação. Ele está fazendo um reajuste fiscal brutal. Os preços todos na Argentina aumentaram muito, então você tem pessoas ganhando pouco e pagando muito caro por tudo, com inflação controlada. Não é um ambiente tranquilo para nenhum presidente da República. Um dos economistas com quem a gente conversou, ele diz o seguinte: o Milei vai precisar encontrar uma maneira de produzir crescimento na Argentina, porque se não vier crescimento econômico, a política econômica dele se torna insustentável. Não é de tudo culpa do Milei, afinal de contas ele herdou uma bomba, mas ele é o presidente que ele foi eleito com a promessa de que ia resolver a coisa. A gente pediu a Silvia Colombo, que é uma veteraníssima jornalista brasileira, talvez ela. É difícil imaginar outros jornalistas tão especializados em América Latina, em particular em Argentina, quanto a Silvia. E a gente pediu a ela para contar um pouco como está a Argentina. Ela conversou com gente na rua, ela conversou com economistas e ela faz uma descrição que é uma descrição com o cuidado que é necessário ter, que é tentar contar o que está acontecendo mais do que tentar convencer alguém de que o Milley é ruim ou é bom. O que que eu quero dizer com isso? O que é o ponto fundamental aqui? Javier Milei é um camarada que está politicamente ali no lado do Bolsonaro, ele se coloca dessa forma, no lado do Bolsonaro, no lado de Donald Trump, mas ele tem uma diferença, ou ao menos por enquanto ele tem uma diferença muito relevante. No discurso dele não existe um discurso antidemocrático, não existe um discurso de desafio a eleições, não existe um discurso de
de ruptura democrática. Acho que para um presidente argentino seria muito mais difícil do que para um presidente brasileiro fazer esse tipo de discurso. Mas essa é uma diferença muito relevante. Não quer dizer que ele não venha fazer, tá? Mas é uma diferença relevante. Ele é um cara muito áspero nas relações internacionais. Vai à Espanha, conversa com a extrema-direita da Espanha, mas não conversa com o primeiro-ministro. Levou a quase rompimento essa palhaçada dele com o rompimento diplomático da Argentina com a Espanha, que é uma coisa quase que inimaginável. Mas olha, ele faz a mesma coisa nos Estados Unidos. Já foi aos Estados Unidos, não pediu para ser visto pelo presidente Joe Biden. Ele se encontra com o Donald Trump. É um cara que não dá a mínima para diplomacia, para cuidados necessários de política externa, esse tipo de coisa. Ainda é extremamente popular. Para os argentinos a vida tá difícil, tá muito difícil, mas eles continuam dando apoio popular ao Milei. E esse apoio é um pouco na base da promessa que ele faz. Olha, vai ser um momento de aperto, vai ser um momento de dificuldade, mas depois as coisas vão começar a funcionar. Ótimo, os argentinos estão esperando. O problema é que ele precisa entregar essas coisas funcionando. Quais são as chances de ele conseguir entregar isso sem crescimento econômico? Qual o caminho para crescimento econômico dentro dessa economia como ela está? Nada é simples para Javier Milei. E a gente quer contar essa história, a gente conta essa história direito através da Silvia Colombo na edição de sábado do Meio. Você já assina o Meio? Assine. E este aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Priscila Guzmão Nogueira. Pedro, evento na Paulista não é show em estádio fechado e com hora para começar e terminar. Muitas dessas coisas na Paulista as pessoas vão em horários diferentes. Essa forma de contagem considera contagens em horários diferentes? Blá blá Blândia. Só tem um detalhe que não foi mencionado, é uma parada. Depois que a Avenida Paulista já está cheia, os discursos de abertura são feitos, as pessoas começam a marchar em direção à Consolação até a Praça Roosevelt. São 17 caminhões de trio elétrico. Eu já acompanhei alguns várias vezes em anos anteriores. Levei cerca de 1h20 para fazer o percurso, porém, durante o período de 6 horas de duração da parada, conforme as pessoas vão seguindo em frente, vai chegando um volume grande de pessoas para suprir o espaço deixado pelos que foram em frente, para frente. E a Avenida Paulista e a Consolação permanecem cheias durante todo esse tempo. Se você ficar parado no início da Paulista, como eu já fiz também, você percebe que é um número enorme de gente chegando e seguindo em frente. As avenidas só esvaziam ao final após a dispersão. Gostaria de saber se tudo isso está incluso no cálculo, pelo que você falou, me parece que não. Não, gente. O que o pessoal da USP faz? Eles baseiam as contas são feitas por algoritmos, por contadores de cabeça, de fotos com altíssima definição. Então, eles fazem ao longo do dia diversas fotografias, diversas imagens da avenida inteira. Então, o que eles conseguem fazer, quando eles vêm com um número. Ó, foram 75 mil pessoas na parada LGBTQIA. O que está dito nesse número é o seguinte: no momento em que houve mais gente em toda a Avenida Paulista, eles sabem disso porque eles comparam com o retrato de diversos outros momentos, no momento de pico, tinham 75 mil pessoas lá. É isso que eles estão afirmando. Eles não estão dizendo que passaram 75 mil pessoas por lá, podem ter passado 100 mil. Podem ter passado 150 mil. Mas no momento de pico, no momento de maior concentração de pessoas, esse foi o número. Eles têm também, e fornecem isso nos relatórios, os números de antes e depois. Ó, às 3 horas tinham tantas, às 2 horas tinham tantas, a 1 hora tinha tantas pessoas. Eles também fornecem isso. No caso da parada LGBTQIA+, se não me engano, foi 4 horas da tarde o momento de pico. Não existe como você fazer uma conta precisa de quantas pessoas passaram pela Avenida Paulista. Porque não tem. Mas, vamos lá. Digamos que tenha sido 5 vezes isso. Não chega a 3 milhões.
E não foi 5 vezes isso. Existe um fluxo, dá para a gente aumentar em 20%, em 30% e tal, mas, mas não é tudo. O ponto, em essência, eu estava falando no início do programa da passeata dos 100 mil, né? O ponto, em essência, é o seguinte: a gente perdeu a perspectiva de o quanto que 100 mil pessoas são. É gente que não acaba mais. Então a gente está trabalhando agora com uma ordem de grandeza que é totalmente distinta daquela contagem anterior de 500 mil, 700 mil, 1 milhão de pessoas. Não tem protesto com essa quantidade de pessoas. Não passa esse tipo de quantidade de gente pelo metrô da Paulista num dia. Então é só isso. Mudou. O que eles contam é a quantidade de pessoas que tem no momento, num instante. Não é ao longo. Mas ao longo do dia passam, sim, mais pessoas. Não aumenta tanto assim até completar os 2 milhões que a turma da Parada por Jesus disse que teve, da Marcha por Jesus disse que teve, muito menos os 3 milhões da Parada LGBTQIA+. Esses números são irreais. Como, aliás, são também irreais nos mega shows da Praia de Copacabana, tá? Não é diferente. Temos que nos habituar com com novas medidas, novos números. E aí a gente vai ter que ter, coletivamente, como sociedade, que chegar a uma conclusão a respeito de o que nós achamos que é relevante. E como é que você consegue ter impacto na opinião pública, na opinião de políticos, juntando muitas pessoas na rua. Porque, a mim parece, continua sendo incrível que tantos brasileiros possam, vez por outra, se mobilizar politicamente. Isso deveria ter peso. Isso deveria ser levado em consideração. F. Navas. A briga é porque um ou outro é o sucessor. Poder, sempre o poder. Navas, ele está falando aqui sobre a briga entre Rui Costa e Fernando Haddad. Rui Costa não é candidato à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva, não, tá? Não é o perfil. Não... Haddad certamente é um candidato, não sei quem são os outros candidatos dentro do PT, mas não é Rui Costa. A briga é tática. O Lula gosta de conflito embaixo dele. O Lula gosta de. Aí você pode ter uma tese generosa e sugerir que ele acha que dessa forma, a partir do conflito, afloram melhor, com mais definição, argumentos pró e contra determinadas medidas, e a partir daí ele pode, como presidente da República, escolher um lado depois de ter explorado muitos argumentos de um lado e do outro. Essa é a versão generosa de por que ele gosta de conflito embaixo. A versão não generosa é dividir para conquistar. Enquanto eles estão se tapeando embaixo de você, você continua mandando como quer. E, e é isso. É só isso. Esse é o estilo de gerência do Lula. O Lula gosta que os auxiliares dele se estapeiem, briguem. Ele gosta desse conflito embaixo dele. Eu acho, aí é minha opinião pessoal, é a maneira como eu analiso essa coisa, que é uma tática errada para lidar com o tipo de governo que o Brasil precisa. Porque você tem um Congresso muito complicado de lidar, um Congresso muito reacionário, ou nem é particularmente reacionário o Congresso, mas é dominado por forças reacionárias, que, embora seja uma minoria dentro do Congresso Nacional, o Congresso é certamente de direita, mas não é todo reacionário. Só que essa minoria, ela sequestra o debate. Então, um governo para governar com um Congresso assim precisa ser extremamente organizado. E Rui Costa não é o cara que você quer ter na Casa Civil se você o objetivo é ter um governo organizado, porque o Rui tem as agendas dele, tem os interesses dele, muito atrelados à questão ali de grana é, é, do PT baiano, entende? É complicado você organizar um governo quando o ministro-chefe da Casa Civil tem agenda própria. É,
e é o que parece acontecer. Quando o chefe da Casa Civil não só tem uma agenda própria, como cara, ele gosta de estar em conflito com os outros ministros. O trabalho dele não parece ser um de botar todos os ministros falando na mesma língua, mas é um de disputar espaço com os ministros. É pior para o governo. É obviamente pior para o governo. Para não falar de um governo que é incapaz de defender sua própria política econômica. É inacreditável, entende? Que o Haddad precise lidar com o Congresso Nacional. Eu não estou nem entrando no mérito de se a política econômica do Haddad é boa ou não, tá? Mas o Haddad precisa convencer o Congresso Nacional e convencer o PT. É uma loucura, entende? É uma loucura. Eu não entendo a estratégia, mas é o que é. Rodrigo Oliveira, o meio da esquerda. Cara, enfim, é, é comum, acontece com muita frequência. As pessoas olham para as coisas que eu falo e se a pessoa é mais de direita, ela olha e fala, você é de esquerda. Se a pessoa é uma pessoa mais de esquerda, neoliberal, de direita, quando não me chamam de fascista, né? Olha, é isso. Eu como é que eu entendo o ponto de partida? É claro que é uma visão extremamente pessoal da política brasileira. Eu não nego que eu tenho uma determinada cabeça, que eu tenho uma determinada visão. E essa visão é uma visão liberal progressista. Existe um liberalismo mais à direita, existe um liberalismo mais à esquerda. Eu tô na banda esquerda do liberalismo, mas que é muito diferente do socialismo. Mesmo quando você pega a banda mais centrista do socialismo, que é a social-democracia, a gente tende a concordar em muitas políticas públicas, mas ainda assim, o princípio do qual partimos para chegar àquelas conclusões é muito diferente, sabe? Então, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: as pessoas olham para vídeos os que eu faço na internet e ficam procurando viés desesperadamente. Vocês não precisam ficar procurando o viés desesperadamente. O meu viés é liberal. Eu digo isso justamente para uma questão de transparência, para as pessoas, inclusive, saberem ler o que eu estou falando. Não é para as pessoas concordarem ou discordarem. Mas se você quer entender como é que um liberal progressista observa o Brasil de hoje, tá aqui a minha visão. Eu não sou o único, não. Tem outras pessoas. Mas vocês vão perceber que liberais progressistas tendem a ter visões muito parecidas. É, porque os princípios dos quais você parte, você vai discutir, discordar num ponto ou no outro, mas os princípios gerais dos quais a gente parte são os mesmos. E sim, se você tem a expectativa de encontrar numa voz liberal uma voz muito de direita, você não vai encontrar, porque uma voz liberal, por mais que muita gente tenha tentado convencer vocês durante muito tempo que é uma voz de direita conservadora, não é. A gente acha que a sociedade precisa ser transformada, a gente acha que política pública serve para a transformação da sociedade, para produzir igualdade de oportunidades. Entendeu? A gente acha que desigualdade é um problemaço e que tem e precisa de Estado para resolver. Aí a gente vai discutir como que vão ser essas políticas públicas. Agora, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa socialista que acha que o Estado vai resolver tudo e espera encontrar num liberal uma voz que defenda isso, não vai. A gente é preocupado com política pública é aquela coisa meio mais comezinha mesmo. Política pública, vem cá, quais são os indicadores, quais são as metas, cumpriu, não cumpriu, por que que você está insistindo numa determinada política pública se ela não está funcionando? Como é que você. A gente não vai entender a lógica de uma política pública que não possa ser mensurada, uma coisa que seja simplesmente puxada por um discurso de. Ah, é pro bem, é pro isso.
A gente é chato com essas tecnicalidades, entende? Isso não quer dizer que a nossa seja a única opinião no debate público, porque evidentemente não é. E a gente está num momento em que ser uma pessoa mais ao centro está complicado mesmo. Entende? Porque são poucas as vozes de centro, e por isso que cria. É por isso que liberais ficam ouvindo o tempo todo o comunista e fascista. Comunista, 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 fascista, fascista, fascista. Porque quando a coisa está tão polarizada de uma forma afetiva, à esquerda e à direita, o espaço do centro é pequeno. Então são poucas as vozes moderadas, são poucas as vozes de centro que vocês ouvem. E causa estranhamento. Eu sei que causa estranhamento, mas não se chama democracia liberal à toa o nosso regime. Os fundamentos são liberais. A ideia de que todos somos iguais perante a lei, a ideia de que vivemos em liberdade, que temos espaço, um espaço aberto no debate público para que todas as correntes de opinião possam apresentar os seus argumentos. Eu realmente acho que nessas horas em que a intransigência está muito forte, em que as pessoas estão se recusando a ouvir o discurso de um lado e do outro, nessas horas, fundamentalmente, o maior papel que nós liberais podemos prestar é o de uma defesa da democracia. Tipo, vamos insistir, vamos insistir. Esse é o regime em que a gente não vai botar um tirano na nossa cabeça. Esse é um regime em que a cada 4 anos a gente pode mudar quem está na presidência da República. Esse é o regime em que todo mundo pode ter algum tipo de voz. Vou seguir nessa, tá bom? Gente, vamos sextar. Até.